Olá, boa tarde a todos e a todas. Com imenso prazer que a gente vai dar prosseguimento à palestra aqui do nosso seminário Setembro Amarelo, Saúde Mental e Universidade, Horizontes Pós-Pandemia. E a nossa palestra já vai iniciar com uma conversa sobre a situação do Covid, né? Do contexto que a gente está vivendo, do Covid-19 e seus impactos na saúde mental. De antemão, lembro a todos que estão assistindo que ao longo dessa atividade vai aparecer uma palavra-chave que deve ser anotada por todos vocês para obtenção do certificado. Na nossa dinâmica de hoje, nós vamos ter dois convidados, né, que farão as suas falas dentro desse debate e abriremos para perguntas. E aí a gente continua a nossa discussão, aprofundando nossas conversas. Então, hoje nós vamos conversar com o professor Raul Borges Guimarães, que é professor titular do Departamento de Geografia da Unesp, de Presidente Prudente, coordenador do Laboratório de Biogeografia e Geografia da Saúde e pesquisador do Centro de Estudos e Educação, Trabalho, Ambiente e Saúde, CETAS. Também vamos conversar com a professora Luísa Oliveira, que é psicóloga, professora adjunta daqui da UF, doutora em Educação pela USP, professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências na UF, e faz parte, componente do ENUF, Coletivo de Professores e Professoras Negras e Negros e Ativistas Antirracistas da UF. É um enorme prazer, parabenizo a todos os participantes que vão aqui consagrar essa tarde com o nosso debate. Agradeço a presença de todos que estão aqui presentes. Então, já de antemão, passo a bola para o nosso querido professor Raul Borges Guimarães. Raul, é contigo. Vamos conversar um pouco sobre o Covid e seus impactos na saúde mental. Obrigado, Lucas. Eu agradeço muito, né, o convite de estarmos aí hoje reunidos na Universidade Federal Fluminense, tratando desse tema, saúde mental e a universidade, né? E na mesa de agora vamos fazer essa correlação com a Covid e a saúde mental, mas um pouco como a gente planejou, eu e a Luísa. Eu começo e tecendo algumas considerações mais gerais e dessa relação da própria saúde e o ambiente, né? Vamos assim dizer. Depois a gente retoma essa relação com a saúde mental e a universidade, pensando a universidade como um ambiente, né? Que é um ambiente mais saudável ou um ambiente que produz a própria doença, né? É um pouco um dilema que a gente já vivia antes da Covid, né? Então, eu quero chamar a atenção que esse tema ele nos preocupa há muito mais tempo antes da Covid, né? Então, digamos que por conta de todo esse ano, o ano de 2020, né, que o pessoal está começando a chamar, é o ano que não quer acabar, né? Parece um ano assim muito estranho. Ele é ao mesmo tempo extremamente lento. Parece que nós estamos numa eternidade aí, 6 meses de isolamento social, o teletrabalho, né? O trabalho remoto, e o que está nos levando a trabalhar muito mais, né? Eu aqui diria que eu tenho trabalhado umas 20 horas por dia, dormido muito mal, e, portanto, nós estamos numa situação, durante a Covid, de precarização das condições de trabalho, né? E do ambiente universitário, inclusive. Então, isso é um tema importante que o próprio Ministério Público do Trabalho já está pautando, né? Vocês viram que o nosso ministro-general da Saúde, ele demitiu, né, uma técnica da Vigilância em Saúde do Trabalhador, do Ministério da Saúde, porque essa técnica estabeleceu o nexo causal, né, entre
a Covid e a saúde ocupacional. Então, tanto em relação a... Nós estamos aí falando de morbidade e óbito por Covid, né, e muitos trabalhadores, e trabalhadores da saúde principalmente, né, têm uma exposição ao risco 3 vezes maior, né, do que outros trabalhadores. Os óbitos foram muito elevados, né, aí no setor da saúde do trabalhador, mas o tema nos leva a pensar também a relação da Covid com a saúde mental, né? E nós, professores, na condição de trabalhadores da educação, vivemos uma situação muito difícil durante a Covid, né? Essa sobrecarga de trabalho e, bom, nós não estamos acostumados, nós educadores, tivemos que nos apropriar dessas ferramentas, tudo aquilo, eu dizia a Natália antes de começar a mesa, né? Que aquilo que a gente ia levar uns 5 anos para aprender, nós tivemos que aprender em 6 meses, né? E pouco se fala dos professores, a gente tem visto na mídia, a opinião pública é bastante preocupada com os trabalhadores da saúde, os médicos, as enfermeiras, mas é incrível como a questão do prestígio social, né, dos educadores, quer dizer, ninguém lembra, né, que por detrás dessa tela do trabalho que continuou ocorrendo nas escolas, você tem o professor, né? Então, nós temos que olhar para o professor, mas nós vamos falar também aqui da situação dos estudantes e os estudantes universitários, né? Bom, mas eu queria aqui remeter que essa relação aí da saúde e o ambiente, como eu falei, e a saúde mental e o ambiente, é um tema muito antigo. Nós pegamos os tratados do Hipócrates, lá na Grécia Clássica, o famoso tratado Ares, Águas e Lugares, né, o Hipócrates vai fazer relações entre o clima, né, certas condições aí de umidade, de pressão e o humor, né, das pessoas, o estado de espírito, né? Isso é uma coisa muito antiga. E eu até queria relatar uma experiência pessoal que eu vivi quando eu morei durante 1 ano na Inglaterra, quando eu fui fazer um pós-doutorado lá, inclusive no laboratório de planejamento urbano e cidades saudáveis, né? Bom, e vivi na cidade de Bristol, a Inglaterra chove o ano inteiro, né? E os próprios britânicos, eles fazem piadas, né, sobre o clima. E eles têm humor ácido, é interessante pensar o tipo de humor que cada povo tem. Os britânicos têm um humor bastante ácido, e eles riem deles mesmos o tempo inteiro, né? Mas eu tive um sofrimento muito grande, porque de 365 dias, eu acho que eu vi o céu azul, o sol, uns 30 dias do ano inteiro, né? E eu, como um ser tropical, eu fui literalmente descarregando a minha bateria, eu fui começando a sentir falta de ar, fui passando muito mal, e eu caí em depressão naquele país, né? Então, a gente encontra na geografia quem tem estudado isso. Posso lembrar a tese de livre docência do professor Francisco Mendonça, da Universidade Federal do Paraná, que ele relaciona clima e saúde e faz algumas correlações também dessas situações, né? Bom, eu acabei me envolvendo com a questão da saúde, porque o nosso laboratório é um laboratório de geografia e saúde, e a gente trabalha muito em função dos problemas reais que batem na nossa porta, né? Quer dizer, eu não tenho aí, a priori, a minha agenda é essa que eu trabalho, geografia e saúde, mas é em função das demandas sociais, dos problemas que a gente tem que enfrentar, né? E a saúde mental foi aparecendo, né, como um tema importante dentro do nosso grupo.
Eu orientei uma tese de doutorado importante, que foi a do Adeir Arcanjo. Hoje ele é professor na Federal da Grande Dourados, né? Ele trabalha geografia e a saúde mental, né? E essa tese do Arcanjo, nós pudemos trabalhar principalmente os bancos de dados. Foi um trabalho assim na escala nacional, então explorando os dados sobre internações, morbidades, até chegar na situação extrema, né, que é o suicídio. E, portanto, quando a situação de angústia, depressão, né, uma série de situações levam as pessoas a tirarem a sua própria vida, né? Bom, e aí nós pudemos explorar esses dados e observar uma série de questões importantes que a gente pode colocar para o debate, né? Bom, eu estou aqui falando na Universidade Federal Fluminense, uma universidade muito importante, numa área metropolitana, né? Numa área metropolitana. Mas o problema da saúde mental, ele tem uma capilaridade, né? E que ele chega até nas aldeias indígenas, né? As comunidades mais distantes, mais remotas, e inclusive em muitos rincões do Brasil, que não tem uma cobertura de atendimento, né, do Centro de Apoio Psicossocial, que é o CAPS, né? Por exemplo, a tese do Arcanjo, ele discute um critério aleatório que a Política Nacional de Saúde Mental determina, que o Centro de Apoio Psicossocial, que é a CAPS, eles devem ser instalados em cidades acima de 50 mil habitantes, né? Bom, e aí nós identificamos no Paraná, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, no Amazonas, né, uma série de pequenas cidades, né, muitas cidades abaixo de 20 mil habitantes, com muitos problemas de saúde mental, e não há nenhuma cobertura né, do serviço de saúde público. Ou seja, é preciso essa pessoa se deslocar, né, para uma cidade maior para ter algum atendimento. Então, fica aí uma questão importante, né, para a gente pensar, quer dizer, o quanto trata-se de um tema que perpassa, né, a sociedade brasileira e nas suas mais diversas escalas. Ele não é um problema apenas metropolitano, tá? Bom, e mais recentemente, eu acabei orientando 2 monografias. Uma das monografias aí é sobre a saúde mental na Unesp. Portanto, eu acabei chegando, né, na questão aí da saúde mental dentro da universidade, né? Infelizmente, as estatísticas da Unesp não são nada boas no que se refere a casos de suicídios de estudantes, né? E o ano passado nós tivemos aí na Unesp 35 casos de suicídio, né? E, bom, e aí eu acabei me envolvendo mais com o tema e a gente começou a perceber que isso é um problema na Universidade Federal de São Carlos, é um problema na USP de Ribeirão Preto, é um problema na Unicamp, na USP. Portanto, trata-se de um tema que a gente tem que debater mesmo, né? Bom, e aí, no caso da monografia que trabalhou com estatística, né, uma aluna do curso de estatística, que é a Luísa, ela mostrou, né, uma correlação entre a depressão, alunos em situação de depressão, e o sedentarismo, né? Então, nesse estudo, ela mostra que exatamente os alunos que são mais sedentários, que não trabalham com o seu corpo, não se movimentam, né, tinham uma correlação maior com depressão do que os outros alunos, né? Depois eu vou retomar um pouco essa questão, né, que tem a ver com a Covid, né, do isolamento social, o sedentarismo, né? Quanto assim, isso a gente acumulou no ano de 2020 uma série de problemas que a gente vai ter que enfrentar no pós-pandemia,
né? Muitas vezes as pessoas falam de quem se curou, né? Vou botar entre aspas. Você tem os óbitos em Covid, mas você tem aqueles que tiveram alta, foram curados. E vamos botar entre aspas esse curados, né? Porque a Covid deixa muitas sequelas, né? Muitas sequelas. Eu li um artigo recentemente, uma pesquisa feita na Alemanha, que o pesquisador trabalhou com 100 pacientes que tiveram alta do hospital, portanto, estariam curados, né? E dos 100 pacientes, apenas 15 que foi considerado de fato curado, né? Então, nós estamos falando de uma doença que deixa sequelas na deficiência respiratória, há uma síndrome, né, conhecida por esse tipo de doença viral, que é uma fadiga. Quer dizer, há um cansaço, né, que é mal definido e que a pessoa vai carregar por muito tempo após a Covid, tá? Então, isso existe na literatura, essa relação entre infecções, né, quer dizer, doenças de transmissão viral e essa sensação de fadiga após a cura, né, entre aspas, tá certo? Então, essa é uma questão que a gente tem que ver, quer dizer, o quanto a pandemia está produzindo uma série de problemas que nós teremos que lidar, né, nos anos subsequentes. Eu digo anos, né? 2, 3, 4, 5 anos, nós ainda vamos estar lidando com os problemas gerados por toda essa pandemia, né? Lembrando que se trata de, né, num país do negacionismo, né, que nós temos um presidente da República que não dá o exemplo, que não soube, não quis, né, comandar o país, né, no enfrentamento desse grave problema de saúde pública, e por isso arrastou o país por mais 6 meses, sei lá quantos meses a mais nós vamos enfrentar esse problema, né, que se prolongou demasiadamente, né? Então, infelizmente, o Brasil, eu vejo assim, ele perdeu essa guerra, perdeu a guerra, né? Nós perdemos a disputa da narrativa, né, da importância da saúde pública, da vigilância, e nós tínhamos ferramentas para isso, capacidade técnica, recursos humanos, né? O SUS, que a gente construiu com tanta luta nos últimos 30, 40 anos, tinha uma capacidade técnica para enfrentar, né? Mas o próprio governo federal, né, que deveria estar no comando desse processo, atrapalhou bastante, né? Transformando o Brasil num exemplo nós vamos ser estudo de caso, né? De como é que não devia fazer, né? Da quantidade de óbitos, né? E o tempo prolongado que se arrasta o problema, né? E que eu acredito que só será solucionado mesmo com a vacina. Então, porque nós perdemos essa guerra. E aí nós estamos acumulando problemas, uma série de problemas que nós vamos listar aqui. Bom, também antes da pandemia, por conta desses estudos que a gente foi se envolvendo, assim, eu orientei também a Mariana Pimenta no curso de Geografia, e ela fez uma monografia na Geografia, trabalhando um pouco a história de vida de alunos que tentaram o suicídio. Esse foi o trabalho dela. Trabalho difícil, né? Um trabalho que envolve a pesquisa qualitativa, a relação dela com esses sujeitos, e daí foi se construindo um pouco o retrato, né, da universidade de estudantes que acabaram tentando o suicídio, né? Então, acho que é um trabalho importante, né? Bom, e aí, por conta dessas experiências, nós montamos na Unesp
um grupo de trabalho de saúde mental, né? E eu coordeno esse grupo de trabalho há 3 anos. Aí nós começamos a aglutinar nesse grupo de trabalho uma série de iniciativas que estavam dispersas. Eu quero, no tempo que me resta, contar um pouco essa experiência, porque isso implica olhar para o pós-pandemia também, né? Então, o que nós fizemos? A gente entendeu que então, o objetivo desse grupo de trabalho foi de reunir ações dispersas para pensar a saúde mental no campus da Unesp de Presidente Prudente. Bom, e aí nós trabalhamos com 3 tipos de ações diferentes. Nós temos a abordagem clínica, certo? Então, nós organizamos vamos dizer assim, a demanda, né, por atendimento individual e através do nosso serviço de assistência social, nós fomos cadastrando clínicas que pudessem atender os nossos alunos, né? Primeiro, em situação de emergência, né, porque tinham muitos alunos em situação muito difícil. Bom, e até a pandemia, né, havia em atendimento individual, atendimento clínico, 220 alunos da nossa faculdade, que tem 3.000 alunos, tá? Essa faculdade tem 3.000 alunos. Bom, mas então você tem ação clínica, que é necessário. Você está diante de uma pessoa precisando de ajuda, né? E aí eu estou falando de atendimento psicológico, não psiquiátrico, né? Porque é através desse atendimento clínico que também a gente fazia a triagem, se necessário, encaminhando para o Centro de Apoio Psicossocial, que é a CAPES, aí a questão psiquiátrica e também atendimento hospitalar quando necessário, né? Mas uma outra frente para nós era de ação preventiva. Ação preventiva. E dentro da ação preventiva, a gente trabalhou muito em cima de uma abordagem da psicodinâmica. Então, essa questão que eu falei de trabalhar com o corpo, né? Então, a gente tem alunos em situação de estresse, de fadiga muito grande. Esse é um ponto importante, principalmente na pós-graduação, né? Então, eu diria assim, que a nossa escola, que é a universidade, ela é uma máquina de produzir problemas de saúde mental, certo? A maneira como nós estamos entendendo a relação com o conhecimento, com a produção do conhecimento, isso se transforma num sofrimento, né? Numa situação de dor, né, e sofrimento, e não de criatividade e de prazer. Eu acho que é uma questão importante para se debater. Então, a gente proporcionou, dentro dessas ações preventivas, você tem desde yoga, dança, tem também psicodinâmicas, assim, em grupo, né? Dinâmicas de grupo, com trabalho com a respiração, com alongamento, coisas desse tipo. E realmente eu fiquei impressionado como eu estive diante, assim, de pessoas que não respiram, né? Quer dizer, só o exercício de trabalhar com a respiração fazia essas pessoas a chorar, se emocionar, a chorar, né? Só o exercício da respiração, né? Então, essa questão das ações preventivas é por aí, mas também ações artísticas, ateliês de arte, música, teatro, todas essas iniciativas que de alguma forma estavam dispersas, a gente foi reunindo nisso. E por fim, a terceira frente, que é da promoção da saúde, né? Então você tem a ação curativa ou clínica, a preventiva e da promoção da saúde, né? Bom, a promoção da saúde, ela envolve várias coisas, desde discutir essa concepção de educação, né, que está presente, que eu estou falando, quer dizer, a relação professor-aluno, né, enfim,
como que o trabalho em sala de aula, o estudo, né, se transforma num objeto de sofrimento, né? Então, essa é uma frente de discutir o projeto pedagógico e pensar um pouco o trabalho acadêmico e por que ele tem sido o motor da produção desses problemas, né? Até chegar num espaço que nós criamos que se chama terapia. Terapia. A terapia é simplesmente uma horta comunitária, porque nós temos muitos alunos da moradia estudantil, são 350 alunos da moradia estudantil, muitos alunos, inclusive, oriundos das cidades pequenininhas, ou até mesmo camponeses, de assentamentos rurais, e presos em né, no seu quarto, do quarto para a sala de aula para a moradia. Então, foi um trabalho assim, surpreendente, e essa horta, os próprios alunos foram se apropriando dela. Hoje ela é uma horta numa concepção de agroecologia, né? Você tem o minhocário, você tem a composteira e flores que são comestíveis, que você pode pôr na salada. Existem flores que afastam as formigas, então não precisa botar inseticida. E é um espaço assim que tem sido de encontro, de conhecimento de colegas de outros cursos, então que se chama terapia, certo? Então esse é o nosso grupo de trabalho, né, da saúde mental. Agora, com a pandemia, para terminar, tudo isso foi de alguma forma impactado, né? Primeiro que grande parte dos alunos voltaram para suas casas, né? A grande maioria mora em outras, as famílias são de outras cidades, né? Então, nós estamos praticamente esse ano sem poder se encontrar, a não ser por via remota. E quem precisa de muito atendimento clínico, existem clínicas que estão fazendo um atendimento remoto, né? Faz um atendimento por Skype, eu não sei por qual meio, né? Mas algum atendimento aconteceu, mas muitos foram interrompidos. E a própria terapia está lá. Tem duas alunas que têm cuidado, né? Mas o trabalho foi interrompido. Então, durante a pandemia, nós temos essa questão do isolamento social, o sedentarismo e, falando da vulnerabilidade social, né? Porque na Unesp hoje, a USP, a Unicamp, 50% das vagas é uma cota para a universidade, para a rede pública, rede básica pública, né? E desses 50%, 35% é destinados a pretos, pardos e indígenas, né? Portanto, nós estamos mudando completamente o perfil dos alunos da nossa universidade. A gente atingiu 50% agora, né? Mas a universidade fechou. Então, o acolhimento, você poder receber esse aluno, e principalmente no primeiro ano, a evasão foi enorme. A evasão foi enorme, né? Então, nós teremos que enfrentar todos esses problemas. Você tem uma evasão, nós tivemos o abandono escolar, mesmo na universidade, o sedentarismo, o isolamento social, né, acirra tristezas, o sentimento né, de melancolia. Né? Eu diria que o principal sentimento que a gente tem que lidar durante todo esse tempo é o da melancolia, né? E eu diria também, além da melancolia, a dificuldade que esse país está tendo de se despedir dos seus mortos, né? Quer dizer, há uma banalização da morte. Há uma banalização da morte, né? Vocês vejam o maior exemplo,
porque as mortes também não são só dos seres humanos, mas dos animais, né? Seres vivos. A maior tragédia das últimas décadas no Brasil, que aconteceu no Pantanal, a morte das onças, dos animais silvestres, né? E o nosso presidente da República rindo eu não sei do quê, né? Vai ao Mato Grosso achando que está num carnaval, né? Então, nós vivemos num país com todas essas dificuldades, né? Quer dizer, a gente não consegue enterrar os nossos mortos, né? Viver o luto das perdas, uma banalização da morte. Você tem a evasão escolar que se acentua, o sedentarismo, enfim. E aquelas pessoas que ficaram com Covid e que se curaram, né, terão uma série de outras sequelas daí para frente. Portanto, os desafios são enormes. Eu acho que o tema é muito importante no Setembro Amarelo, porque a gente tem que começar a desenhar como que nós vamos, né, nos unir para enfrentar os problemas que já existiam, acrescido de todos esses outros, que, como eu disse, será um trabalho de muitos anos pela frente, 4, 5 anos, para a gente resolver os problemas que a sociedade brasileira produziu nesses últimos anos. É o que eu queria dizer. Muito obrigado. Pela... Pronto. Muito obrigado pela sua fala. Queria lembrar os colegas que estão presenciando essa conversa de que, como foi dito, há uma palavra-chave, né, por dia, né, ao longo dos 5 dias, entendendo que na hora da emissão do certificado será necessário pelo menos 4 palavras-chave, o que confirma a presença e o acompanhamento. Como foi colocado em relação a uma dimensão muito importante de quem está com criança, às vezes não ter condição de estar olhando ali a tela, mas está acompanhando o áudio e o debate, eu posso me comprometer aqui quando a gente colocar essa palavra-chave na tela, em uns momentos de intervalo entre as perguntas, eu repetir essa palavra-chave em áudio para poder estar garantindo a participação e o acesso de todo mundo a essa informação. Uma outra questão importante, antes da gente trazer a Luísa para essa conversa, a professora Luísa para essa conversa, diz respeito às perguntas. Eu peço, por favor, que quem quiser encaminhar questionamentos para ampliar o nosso debate, coloque no chat aqui do YouTube, porque nosso processo aqui de moderação vai fazer todo o armazenamento e a gente vai guardar essas perguntas para, assim que terminar a fala da professora Luísa, a gente poder ampliar ainda mais e botar mais essa bola em campo. Perfeito? Então, professora Luísa, por favor, um prazer estar aqui. Muito obrigado, já de antemão. É contigo. Vamos começar um pouquinho. Bom, boa tarde a todos, todas, né? É um prazer estar aqui hoje, compondo essa mesa com Raul Guimarães, na companhia do Lucas Honorato, com o apoio do Alan Lima, da Natani, acho que Candeira. Eu agradeço muito, acho importante a gente poder falar sobre saúde mental, sobretudo na perspectiva que eu acho que essa mesa traz, né? Eu acho que ter aqui pessoas que vêm da geografia e da psicologia, com dá para a gente essa possibilidade de pensar a saúde mental de maneira, como eu gosto de falar, aterrada, né? Territorializada. E, além disso, eu acho que dá também para a gente a perspectiva de pensar a saúde mental para além do que geralmente a gente pensa que são os transtornos mentais, né? Se a gente vai falar de saúde mental, a gente cabe imediatamente falando dos transtornos mentais. Então, eu acho importante a gente poder falar de saúde mental a partir dessa perspectiva interdisciplinar e que nos permita, de fato, pensar a prevenção. Eu acho que a fala do Raul foi fundamental, que trouxe essa perspectiva de prevenção sobretudo, dentro da universidade, né? Então, eu faço a minha fala também caminhando por aí.
dizendo que em tempos de pandemia, né, há uma certa fala que é recorrente, né, mas que sempre fica muito superficial, sobretudo quando a gente pensa nas informações que vão chegando às populações, às diversas populações, que é sobre manter condição de saúde mental durante o isolamento, né? E a gente entende essas dificuldades, né? Eu acho que a gente vive um momento de pandemia onde as questões mais urgentes, a questão mais urgente é se manter vivo manter viva diante do vírus, né? Mas tem algo que chama atenção, que é estudos que já vinham sendo feitos, e eu acho que agora 12, dia 10 agora, né, semana passada, a Organização Pan-Americana de Saúde lançou um estudo dizendo que há uma previsão de aumento do número de suicídios no pós-pandemia, né? Isso chama atenção, de novo, para falar de algo que, como o Raul disse, né, que é o momento mais extremo assim, do sofrimento psíquico, né? E aí a gente precisa falar disso, né? Não tem jeito. Falar de suicídio, falar de pandemia, né? É pensar também que a gente, como foi dito, acho que na primeira mesa, quem teve a mesa de abertura teve a oportunidade de assistir, é também esse sentido de que nós não estamos todos no mesmo barco, mesmo diante da pandemia, né? Eu me lembro que logo em março, né, as primeiras falas, sobretudo da mídia, né, as primeiras falas eram que não tinha diferença, né? Quer dizer, diante do vírus não havia diferença, estávamos todos expostos da mesma maneira. Eu me lembro que um mês depois escrevi um artigo em que o título é exatamente, deixa eu tentar, Covid-19, o quesito raça, cor e o sofrimento da população negra. Nós não estamos todos no mesmo barco, né? Então, eu queria também falar disso, né? Falar dessa perspectiva. Vou caminhar minha fala para essa territorialização. Então, não é um recorte que eu vou fazer para pensar a saúde mental da população negra, né? O que eu vou fazer é aterrar a discussão aqui nesse país, que é um país de maioria de pessoas que, que se autodeclaram pardas e pretas, né? Para pensar para lidar com essa informação, né, da semana passada de que o índice de suicídio vai aumentar no pós-pandemia, uma previsão de que aumente, eu fui olhar uma cartilha do Conselho Federal de Medicina no Brasil, que é uma cartilha que chama Informando para Prevenir, né? E lá encontrei alguns encaminhamentos que eu queria trazer para a discussão, né? O primeiro momento da cartilha é desmistificar mitos, né, sobre o suicídio. Primeiro, a ideia de que a gente não deve falar sobre o suicídio, né? E aí eu concordo muito que a gente não deve ressaltar casos de suicídio, mas assim, falar sobre suicídio é fundamental, é o nosso maior instrumento de conexão com a vida, é a fala, é a linguagem, né? Então falar é fundamental. A ideia de que não tem cura, né? Que se alguém falou em suicídio uma vez, falou 2 vezes, 3 vezes, isso vai acontecer um dia, isso não é verdade, a gente tem ações de prevenção e de cuidado, o Raul citou algumas muito importante, né? Mas eu queria trazer à cena um dos mitos que está lá na cartilha e não é explorado pelo Conselho Federal de Medicina, que é o mito de que o suicídio é uma ação individual, né? Que é um sofrimento psíquico individual. Para combater isso que a cartilha chama de mito, ela diz que não é individual, porque trata-se de um transtorno mental, né, de um sofrimento psíquico, e eu concordo perfeitamente. Só que eu queria aterrar mais essa discussão, né, e dizer que eu entendo que não é uma ação individual,
não é um fato isolado, individual, e assim não pode ser tratado, porque eu acho que está completamente relacionado à questão do ambiente. E aí estou me reportando ao ambiente no seu sentido mais amplo possível, né? Então, fico pensando que se a gente olhar os dados do Ministério da Saúde, tem uma cartilha também que chama, deixa eu ver se eu lembro aqui o nome, vou lembrar já já. Óbitos. A cartilha chama Óbitos de Suicídio entre Adolescentes, Jovens e Negros. Se a gente olha essa cartilha e tem acesso aos dados, né, a gente vai entendendo que o suicídio ele está localizado num determinado grupo, uma determinada grupo nem é uma boa palavra, mas numa população, né, numa população específica. Vou falar disso mais adiante. Então, é preciso combater essa ideia de que é um dado isolado, individual, é um transtorno mental para o qual a gente não pode fazer associações para além desse sofrimento psíquico íntimo, né? Como o Raul bem disse, há que se fazer associações amplas, né, com a questão ambiental, né? E eu fico pensando que há associações que são localizadas no país, como o Brasil, que a gente também vai precisar fazer. Eu vou falar disso um pouquinho mais adiante. Tem um outro mito que a cartilha traz e que diz que a gente precisa desfazer, é a ideia de que não é para falar sobre suicídio e que a gente geralmente não fala porque há questões religiosas associadas a colocar término, né, à vida. Isso é um fato. Né? Mas eu queria pensar também o lugar que o corpo tem na sociedade que a gente vive. Né? Essa sociedade que eu insisto de chamar de sociedade moderna, eu não consigo dar outro nome. Né? Eu acho que a gente vive um momento de exacerbação das formas de relação da sociedade moderna, sobretudo com relação ao corpo, à subjetividade. Então, penso que não há como a gente tratar essa questão da saúde mental sem trazer o sentido de subjetividade e uma subjetividade que não está desconectada do corpo, né? E não tomando o corpo como representação de sofrimento psíquico ou tomando o corpo como oposição à mente, né? Como é de origem da sociedade moderna, mas eu queria trazer o sentido de corpo como um psiquiatra martinicano traz, que é o Frantz Fanon, que traz o sentido de corpo como inscrição racial. Né? Esse sentido que ele faz, esse sentido que ele traz nos faz pensar o que é ser um jovem negro na sociedade hoje brasileira, nesse país que a gente sequer pode falar de racismo, né? Porque diante da forma como esse país foi estruturado, né? Diante do mito da democracia racial, né? Os estudos raciais foram completamente retirados, abarcados, impugnados das discussões. Né? E a gente vem desde, eu acho que de 1930, com o movimento negro, com os movimentos negros, trazendo à cena essa questão. Né? Então, assim, quem é, né? Quem é esse jovem negro? Né? E o Ministério da Saúde traz esses dados. Quem é esse jovem negro que morre por suicídio? São jovens de 10 a 29 anos, né? E comparando com o índice de suicídio com jovens brancos, é 45% maior o número de suicídios entre os jovens negros. 10 a 29 anos. São esses jovens que estão sendo mortos todos os dias ao atravessarem as cidades, atravessarem as ruas, saírem para a escola, sair para o trabalho, sair. Então, tem um sentido de corpo e subjetividade que a gente hoje precisa entender no campo da psicologia. Por isso que eu disse no início que eu não era um recorte que eu faria, eu não estaria fazendo um recorte para falar da questão racial. Né? Eu falo da saúde mental da população brasileira, no Brasil, essa população que mais de 54%
se autodeclaram negros, né, pretos e pardos. Pensando a questão da pandemia, né, esse alerta que a OPA nos faz, né, com relação ao aumento do número de suicídio, me faz pensar também nesse número de jovens negros que se suicidam todos os anos no Brasil, né? Eu fico pensando como o Raul tão bem falou, né? Eu acho que falaram também na primeira mesa, de que a pandemia ela não está ela é um momento novo com o qual a gente nunca tinha lidado, mas para algumas populações, né, e eu vou pensar especificamente a população negra nesse país, ela exacerba, e eu nem sei mais se exacerbar é um bom verbo, mas ela exacerba algo que já está dado cotidianamente nos corpos de meninos e de meninas negras e negros nesse país, né? Então, continuando a minha busca lá na cartilha do Ministério da Saúde, uma das recomendações sobre prevenção é uma recomendação, na cartilha do Conselho Federal de Medicina, desculpe, uma das recomendações é a busca ao tratamento precoce, né? São as melhores condições de vida, e lá a cartilha fala em condições de alimentação, condições de acesso ao trabalho, condições de acesso à educação, né? Tudo que faz com que a gente entenda e comece a perceber por que esse índice de suicídio, né, é tão marcante na população negra nesse país. Eu fico pensando na função da universidade, né? Assim, o que a gente faz com essa informação de que pós-pandemia há uma possibilidade de aumento de suicídios? Olhando para o nosso país, a gente identifica qual é a população que já é mais afetada, né? Por transtornos que levam ao suicídio. E aí a gente fica pensando, bom, sim, o que a universidade tem a ver com isso? Né? E eu fico pensando que nesse momento, né, como o Raul bem disse, né, nesse momento que vivemos um governo negacionista, né, um governo que ataca a universidade, e para mim ataca a universidade não porque ataca os seus pensadores, né, mas porque ataca uma população que, nos últimos anos, passou a fazer parte do nosso cenário, né? Quer dizer, eu estudei na UF nos anos 80 e pude contar nos dedos os professores e colegas negros e negras que tive, né? Professor nem tive, né? Conhecia um da história revista, que era o César Honorato. Então, eu fico assim, essa população que hoje chega à universidade, né, é ela que está sendo frontalmente atacada, né? Somos nós, pretos, negros e negras, pardos. A gente pode pensar assim, pô, mas isso não é a Luísa não está fazendo um recorte, isso não é fazer eu não acho que isso seja fazer um recorte, eu acho que isso é uma questão para negros e brancos, né? É uma questão para esse país lidar, né? E pensando a universidade, né, eu acho que um caminho, né, de fato um caminho importante para que a gente pense alternativas, né, diante do sofrimento psíquico dessa população que hoje chega em grande número pela política de ação afirmativa, pelas cotas, né, é pensar o sentido de pertencimento. O suicídio é o auge, assim, é o momento em que esse vínculo com sentido de origem, de pertencimento, ele foi desfeito, né?
pensando esses jovens, né, e o sentido de pertencimento, de ir ao encontro dos seus, né, o que muitos vão chamar de encontro com a ancestralidade, né, eu fico pensando que a universidade pode ser um lugar, né, e tem sido, nós sabemos disso, a universidade tem sido um lugar de ruptura completa, né, com vínculo com a cultura de determinados povos, com pertencimento, né? Eu acho que a gente não precisa, eu não preciso ir muito longe, posso pensar em mim, né? Dizer, na universidade nos anos de 1980, o quanto eu precisei embranquecer para seguir dentro da universidade. Quando eu volto para a UF, acho que 30 anos depois, como professora, o sentido se dá da mesma forma. E o ENUF, né, esse coletivo de professores negras e negros, professores negras e negros, que não é só de professores, né, então, por isso ele é também de ativistas na luta antirracista, ele surgiu exatamente assim, né? Ele surgiu exatamente com esse sentido de que é preciso pertencer a um lugar, né? Esse corpo, né? Esse corpo preto, ele precisa pertencer, ele tem que ter o sentido de pertencimento. Então, eu quero saudar, né, os coletivos que se organizam na universidade, e aí, nesse momento, eu não falo só dos coletivos negros, né? Falo de diversos coletivos. Eu quero também falar de como a universidade precisa se deixar interpelar, né? De como a universidade precisa entender que a política de ação afirmativa, né? A entrada pelas cotas, né? Que o sentido de permanência precisa se dar, né? E não vai se dar só por recursos que são fundamentais e são importantes, né, para manutenção, com bolsas e vários tipos de auxílio, mas é também por uma mudança epistemológica que deve se dar no campo do conhecimento. Né? Então, pensando especificamente a psicologia, né, eu tenho visto um movimento que me parece bem interessante, que é esse movimento de nomear uma psicologia, né, uma psicologia que de fato entenda que a subjetividade não é universal, né, que a gente não pode falar de sofrimento psíquico de maneira universal. A subjetividade precisa ser localizada, ela precisa ser aterrada. Pensando no nosso país, ela precisa ser aterrada aqui, ela precisa ser contada a partir da nossa história, né? Desde o momento em que a gente resolveu, né, que, que, que esse país era uma grande democracia racial, né? Esse sentido dá um sentido de sofrimento psíquico muito grande. Outro dia estava lendo um psicólogo americano, e eu estava lendo esse psicólogo americano porque ele diz que toda a psicologia que ele escreveu tem a ver com o que ele vivenciou durante algum tempo que ele viveu no Brasil, que é o Wade Nobles. Né? Então, ele diz que, acho que anos 60, lá nos Estados Unidos, disseram a ele assim, olha, tem um país aqui na América Latina que vive uma democracia racial. Né? E ele, bom, eu preciso conhecer esse país. Né? Andou, perguntou para onde ele devia ir, logo disseram para ele ir para Salvador. Né? Ele chega em Salvador e diz que no momento que ele chega em Salvador, chega no aeroporto de Salvador, ele começa a entender, né, que não havia democracia racial alguma aqui. Né? E ele disse que os momentos mais difíceis, de sofrimento mais psíquico, mais difíceis que ele passou, foram vividos no Brasil, nesse país, né? com essa ideia de que são os movimentos negros que dividem o país. Né? Quer dizer, agora a gente está ouvindo aí essa conversa de novo sendo trazida à cena com a história da reserva de vagas nas empresas. Né? Então, eu acho que a universidade tem muito a dizer e muito a fazer sobre isso. Eu acho importantíssimo, e a UF tem feito isso, né, que se criem grupos
ações, eu queria citar o Fórum de Ações Coletivas em Saúde da UF, né, e o movimento Felicidade Interna da UF. São dois movimentos importantes. O SPA, né, o Serviço de Psicologia Aplicada da UF, o serviço de psicologia que existe na reitoria, fundamental. Mas fico pensando também que é fundamental que a universidade se deixe interpelar por essas populações que hoje chegam pelas cotas. Eu falei do povo preto, né? Mas hoje, aliás, o dia de luta contra o capacitismo, né? Contra o preconceito com as pessoas com deficiência. Então, é preciso que a UF se deixe interpelar por novos saberes, novas práticas. E fico aqui pensando de novo, né, no Fanon, né, que dizia que não dá para fazer ação no campo da saúde mental sem reconhecer que há um corpo em jogo e que esse corpo não é um corpo neutro, não é um corpo que pode ser explicado só pela divisão social de trabalho, mas é um corpo que precisa ser explicado pela sua inscrição racial. Né? Hoje, na primeira mesa, eu vi também, eu queria lembrar o nome dele, fiz uma fala bem... Deixa eu ver se eu consigo, acho que Pedro Fernandes, da Proaz, né? E ele fala de uma psicanalista que fala que o suicídio é esse momento extremo, assim, de que você não tem mais vínculo algum, né? Que você não tem com quem falar. Eu fiquei achando que ele estava falando de uma psicóloga, que é a Zoilda Trindade, né? Que morreu em 2015, né? E ela dizia que o silêncio, né, do racismo, não poder sequer falar sobre racismo, era um dos piores sofrimentos psíquicos. Né? Então, diante desse momento, né, desse governo que a gente vive, negativista, né, desse governo racista, homofóbico, capacitista, né, eu não acho que é à toa que a universidade está sendo atacada. Eu acho que o ataque é para essas populações que hoje chegaram aqui. E uma perspectiva de promoção, de prevenção na saúde mental, para mim, está no campo da coletividade. Né? E da coletividade que alguns começam a chamar de gueto, né? Então chamam os coletivos de gueto. Não, é preciso que a gente construa identidade, essas populações para as quais sempre foram negadas identidade, vou usar um termo assim que no campo da psicologia tem horror, né? A gente não pode falar identidade porque a psicologia diz que lutou muito tempo para retirar de cena esse encontro com uma essência de identidade, e eu não estou falando de essência, mas estou falando de um encontro com a cultura dos povos, né? Eu acho que a universidade ela pode ser, como o movimento negro vem desde Abdias Nascimento, em 1950, assinalando, junto com a escola básica, um grande campo de prevenção aos transtornos mentais, um grande campo de promoção de saúde mental. Né? É isso que eu queria dizer. Eu acho que a UF tem essa possibilidade. Eu queria fazer um convite também, de sábado, dia 26, às 15 horas, o ENUF faz uma recepção, né, o que a gente chamou de roda de cuidado, com os cotistas que estão chegando à universidade. Eu acho que a gente tem, como disse o meu companheiro de mesa aqui, a gente tem muitas incertezas pela frente, mas a gente tem também, diante da pandemia, mas a gente tem também a ideia de que a gente sabe que a gente não está no mesmo barco, né? Como acho que foi
Patrícia que disse na primeira mesa, nós não estamos no mesmo barco e que é preciso fazer ações de prevenção. A universidade tem toda a possibilidade de ação de prevenção, desde que ela se deixe interpelar por essas populações, né? Não faça ações no sentido de adequar essas populações a uma universidade com seus saberes coloniais, que a gente já conhece bem. Era isso que eu queria dizer. No mais eu quero agradecer o convite ao Alain, ao Leonardo, dizer que foi muito importante para mim aqui também hoje falar sobre essa perspectiva da saúde mental um pouco mais aterrada. Obrigada, gente. Muito obrigado, professora Luísa, pela brilhante fala. Muitas questões para a gente pensar. Tivemos de início aí 3 perguntas que se direcionaram para tocar nosso debate, mas antes e eu queria propor da gente colocar essas 3 perguntas como um bloco, continuamos discutindo, e aí as próximas perguntas a gente vai trabalhando com blocos. O que vocês acham? Concordo? Lembrando que nosso encontro vai até às 6, então temos 1 hora aí de conversa, mas temos tanta coisa, tanta riqueza aí de reflexão que com certeza 1 hora vai ser pouco. Então, antes da gente iniciar, eu queria deixar claro, acabamos de colocar a palavra-chave do dia de hoje, tá? Então, para quem não conseguiu anotar, a palavra-chave do dia de hoje é Setembro Amarelo, ok? Ao longo das perguntas, a gente vai colocar novamente a palavra-chave e eu retorno sempre que ela aparecer aqui, a gente tiver um gap aí para não atrapalhar também a conversa, eu vou repetir aqui a palavra. Então, novamente, a palavra-chave do dia de hoje é Setembro Amarelo. Beleza, galera? Então, dando continuidade ao que estava sendo colocado aqui nas discussões, houve um comentário dos colegas da coordenação de engenharia bastante interessante no que tange ao entendimento de que antes da pandemia já tínhamos um processo de adoecimento profundo, físico e mental dos estudantes, né? Então, eles colocam como provocação que a pandemia ela exacerbou esse cenário. E a gente pode conversar um pouco nesses termos também, né? Sobre essa realidade que já era preocupante dentro das universidades e não algo que surge com o fenômeno da pandemia, né? Com a crise sociossanitária que a gente está vivendo. Em relação a esse debate, houve 2 perguntas, né? Do Alain, direcionadas uma ao Raul e uma a você, Luísa. Ao Raul, ele perguntou algo bastante interessante, que é muito dos estudos que a gente desenvolve sobre o adoecimento e a saúde mental na universidade estão direcionados a estudantes. Então, o Alain perguntou, né, como aparece esse debate da saúde mental entre os prestadores de serviços técnicos, administrativos e docentes aí na Unesp, né? Como é que foi esse encaminhamento dessa problemática? E diretamente a professora Luísa, o Alain também pergunta, né, como docente, professora, qual é a sua percepção sobre o sofrimento psíquico desdobrado da Covid-19 nesse período em que a UF ficou sem aulas, né? E também, aí eu já coloco para agregar um pouco, para a gente pensar esse horizonte pós-pandemia, como é que podemos pensar esses desdobramentos a nível de ensino remoto ou misto, para a gente começar a pensar um pouquinho desses efeitos também. E, por fim, a última pergunta que se coloca, também do Alain, também minto. Eu não consegui achar aqui o nome da pessoa que encaminhou diretamente a pergunta, já corrige esse problema, mas que pergunta, professora Luísa, como você percebe os efeitos do negacionismo da pandemia em relação aos seus efeitos nos corpos e saúde mental da população negra, ou seja, diretamente essa situação de um contexto de desgoverno, fake news e profunda instabilidade sobre as possibilidades de futuro, como isso afeta, né,
esses diferentes corpos que têm também diferentes formas de inserção, tanto no espaço da universidade quanto na sociedade, né? Vamos lá? Quem quiser começar, Raul, Luísa, com vocês. Raul, desculpe só seu microfone, que está silenciado, eu vou abrir. Então, quer que eu comece? Pode ser eu? Pode, vamos embora. Tranquilo. Então, a pergunta do Alan é muito importante, né? Eu tinha comentado o quanto a universidade é um ambiente doentio, né? E a gente pode relacionar isso com a maneira como a gente tem organizado o trabalho acadêmico, né? E eu quero dizer para vocês que tem uma pesquisa que foi feita pelo nosso serviço de saúde do trabalhador, né? Existe um ambulatório lá de saúde do trabalhador, e se identificou, no caso da nossa unidade, que é de Presidente Prudente, um consumo muito elevado de álcool entre os docentes, acima da média de outras unidades. Isso chamou a atenção, inclusive, da psicóloga. Na verdade, falta, né, no nosso serviço de apoio à saúde, falta médico, falta enfermeiro, falta psicólogo também, né? E quem nos atende, a psicóloga que estaria pensando, né, os trabalhadores da universidade, mora em Marília, que fica a 150 quilômetros de Presidente Prudente, que é uma outra unidade, né? Bom, e essa psicóloga, inclusive, acabou agendando de vir a Presidente Prudente mais vezes para tentar entender esse problema. A gente observa que do nosso trabalho de saúde mental, o grupo de trabalho de prevenção e promoção da saúde, né, o segmento que mais resiste, acha que não é para ele, são os docentes, né? Os docentes, que acham que eles não precisam. Então, porque as atividades são abertas a toda a comunidade, né? A gente tem uma adesão interessante, é bem interessante, os servidores técnico-administrativos que participam com os alunos, inclusive um momento de distensionamento, ou seja, que os diferentes segmentos se conheçam melhor, né? Às vezes há muito preconceito do servidor técnico-administrativo em relação aos estudantes e acabam formando até amizades ali. Portanto, melhorando o ambiente, né? O ambiente de estudo e de trabalho. Mas o segmento com maior resistência, né, a olhar para si, para o espelho, é o próprio docente. Aí que eu acho que a gente pode pensar nessa questão mais ampla da concepção de universidade, da concepção do trabalho acadêmico, né? Quer dizer, tem-se essa ideia de que quanto maior o sofrimento, quanto maior o estresse, quanto maior o esforço, né, físico, o trabalho vai ser melhor, né? Então, eu conheço vários colegas que não escutam música, eles não têm repertório, né? Você entra numa roda de conversa de docentes, o assunto é sempre o trabalho, a pesquisa que está sendo feita, né? Então, são pessoas que têm se empobrecido, né, culturalmente, no meu modo de ver, tá certo? Então, a hiperespecialização é emburrecedora, né? A hiperespecialização forma um pesquisador, tá bom? Ele pode ter alto impacto, artigos em revistas importantes, né? Mas há um processo de brutalização, de desumanização, né, desse ser humano. Então, as oportunidades são ofertadas, né, mas há resistências e, pelo contrário, professores, inclusive, que boicotam o trabalho, né, porque a aula dele é a coisa mais importante que existe no planeta. Então, o aluno não pode deixar de ir naquela aula para fazer uma atividade que é de prevenção à saúde mental, né? Então é isso, eu acho que a pergunta do Alan nos põe a pensar, né?
E tem um estudo, eu não me lembro agora, o professor de Belo Horizonte, que ele chamou a atenção dele, ele é da área da psicologia, que na clínica dele aparecia muitos alunos de pós-graduação que caem em depressão quando vão fazer a sua dissertação. Isso começou a chamar a atenção dele, né? Então, dependendo da área, o objeto do sofrimento é diferente. Na área das humanidades, é o ato de escrever. O ato de escrever causa muito sofrimento para os estudantes e para os professores também, né? É objeto de depressão, de estresse, o ato de escrever. Para a área de fisioterapia, por exemplo, que aqui na nossa faculdade são 15 cursos diferentes, o objeto do estresse é o ambulatório de fisioterapia. Quer dizer, o trabalho prático, o trabalho de acompanhamento de pacientes, onde o aluno está estagiando e aprendendo a sua profissão, era um objeto de sofrimento das pessoas, né? Então, isso nos põe a pensar, né, o que é que está ocorrendo no nosso ambiente de trabalho. Portanto, a gente se olhar como trabalhador, né, se olhar como ser humano que também tem que se cuidar, tem que, na perspectiva da promoção e da prevenção da saúde mental, né? Então, eu participar de tudo isso tem me feito pensar todas essas coisas, né? E a gente tentar ser seres humanos mais inteiros, né? Porque o acadêmico ele não é só o racional, mas ele tem a sua sensibilidade, a emoção, né? A solidariedade com os outros, com os diferentes. Aí a própria Luísa apontou uma série de questões, uma agenda da Universidade Brasileira que exige um professor aberto para conviver com as diferenças, né? Então, essas coisas todas estão interligadas. É isso que eu queria dizer. Perfeito, Raul. Luísa? Sou eu agora? Posso falar? Com relação... Uhum. Com relação à pandemia, né, que sofrimento psíquico, por exemplo, na universidade, né, o número já vinha aumentando e é um fato, concordo plenamente. Lá no Serviço de Psicologia Aplicada da UF, nós vimos bem isso, né, acho que o Alan pode falar disso muito melhor do que eu. Esse aumento já vinha acontecendo, né, acho que é possível a gente pensar, e aí pensar por essa perspectiva da subjetividade, corpo, pensar o que entra em cena, né, quando a gente chega à universidade, né, quais são as angústias, os medos, do que a gente precisa, do que um jovem precisa dar conta quando chega à universidade, né, quais são as demandas que são feitas a ele, né? Eu estava pensando aqui na primeira mesa que eu assisti até um determinado momento, depois a gente teve que se concentrar mais aqui na entrada, mas ouvindo a fala da Alexandra Anastácio, que é a pró-reitora de pós-graduação, ela dizendo que como as demandas que chegam para os serviços da UF são demandas muito relacionadas à quantidade de trabalho, à quantidade de ação, a esse modo de fazer a universidade, né, como um espaço de produção independente da vida, né, eu acho que a UF vem avançando muito nisso, quando ela por exemplo, ela analisa diferentes currículos de professoras que foram mães recentemente, né, que passaram um período da vida acadêmica nas suas licenças maternidade, por exemplo, né? Então, assim, há um modelo, como eu disse, que é próprio dessa sociedade, né, que é dessa produção que eu acho que tira a vida mesmo, assim, tira a possibilidade de fazer qualquer outra coisa a não ser produzir, e produzir com vista do mundo do trabalho, né? E eu acho que a pandemia exacerba, porque durante esse tempo,
né? Eu me lembro assim de fala de alunos meus, né, dizendo assim: como é que a gente não vai fazer o estágio? Eu vou levar mais tempo para me formar, e como é que eu entro no mercado de trabalho? E o estágio não pode acontecer online, por que o estágio não pode acontecer online? E toda uma conversa, e ao mesmo tempo, um certo sentido de que, mesmo entrando, né, quer dizer, mesmo a gente nessa, eu já passo para a próxima pergunta, que me foi feita, acho que pelo Alan, com relação quais as consequências desse período que a UF ficou sem aula, né? Eu já passo para pensar essa outra questão, assim. Eu fui muito resistente às aulas remotas, né? Às aulas no sentido de disciplina com conteúdo. Eu era muito favorável a encontros, né? De outra forma, assim, eu acho que tem, acho que eu não sei qual é a universidade, não sei se é a própria Unesp de Marília, eu não sei qual é a Universidade de São Paulo, não consigo, vou tentar recuperar, que fez um movimento todo contrário, né? Quer dizer, estão trabalhando com seminários, com encontros. É, é, a minha preocupação com relação às aulas remotas é esse momento de exacerbação, né? Da gente ter que lidar com presença, lidar com conteúdo, lidar com avaliação. Mas, surpreendentemente, assim, eu dei a minha primeira aula remota na semana passada, né? Fui tomada de uma felicidade, de um encontro com aqueles jovens, né? Que já primeiro período da psicologia, epistemologia, história da psicologia, com jovens que já chegaram no chat me perguntando se eu conhecia a Virginia Bicudo, né? Autora negra completamente retirada do cenário da psicologia, Neuza Santos Souza. Eu levei um susto, mas também entendi que tinha ali uma interpelação, um caminho para a gente trilhar. Assim, eu não sei, Alan, quais as consequências do tempo sem aula, né? Mas eu fico imaginando que a gente não pode viver a pandemia transportando. Eu brincava lá com meus colegas da psicologia, não dá para transportar o bloco N para o computador, né? Então, esse sentido de aula remota, com conteúdos, com realmente isso tem me preocupado bastante pensar, embora o meu primeiro encontro tenha sido assim, carregado de afeto, né, de emoção. Eu queria também, perguntaram sobre o negacionismo, né, os efeitos do negacionismo, desse governo tão negacionista. Isso daqui, como você percebe, o negacionismo da pandemia tem atingido os corpos de saúde mental das pessoas negras, né? No primeiro momento, parece até algo que pode ser dissonante, né? Um governo que nega a ciência, ele está negando toda a possibilidade de encontro com a vida, né? Não porque a ciência seja o grande tipo de conhecimento, mas é um governo que ele nega a ciência, ele nega os saberes tradicionais, ele nega, como disse o Raul ainda há pouco, né, que é uma ode à morte, né, que é uma banalização da morte, né? Então, é uma banalização da morte, morte dos animais, morte das florestas, morte por pandemia, né? Então a gente está morrendo sem respirar mesmo, né? Então eu acho que um governo negacionista, a gente pode pensar em impactos específicos para a pandemia. A gente viu o resultado disso, né? Esse desencontro, ninguém sabe o que faz com relação à educação, respiradores na época, a gente nem os hospitais de campanha, muitos foram feitos e nem abertos, mas eu penso sobretudo por esse caminho que o Raul tomou, assim, de uma banalização da morte, assim, de uma ode à morte, né? E a gente sabe quem é que está morrendo nesse país, né? A gente pensa nas queimadas, a gente pensa também nas populações indígenas, a gente está, inclusive, tendo notícias de pequenas aldeias em que uma culturas estão desaparecendo, né? Então, sim, mas é um governo que que traz uma ideia de não sei nem quando, né? Que acha que a gente precisa
catequizar, né? Então, beira tanto o absurdo, mas esse absurdo mata, né? E está matando. Eu queria também falar, eu não falei antes, eu queria falar das populações que a gente pode pensar de grupos na Maré, né, em várias comunidades que estão se organizando, né, que se organizaram e tem um espaço de luta mesmo. Quando eu falei do coletivo, eu falei da universidade, eu tenho um grupo, né, de uns alunos de mestrado e doutorado, e faço parte de outro, que é o Quitembo, meu grupo é Oralidade. A gente tem aprendido muito com essas populações, assim, nesse sentido da própria organização, né? E no outro dia eu estava ouvindo de uma moradora, ela me dizendo assim, que é um sentido que vem de longe, né? Vem dos quilombos, vem da possibilidade de insurreição, que também foi apagada nesse país, né? Então, a gente, diante desse governo negacionista, a gente tem muitas possibilidades de organização. Eu acho que eu estar aqui hoje, podendo falar disso, é também essa perspectiva de que a universidade está viva, né? E está se arrumando, está se modificando, e está promovendo a insurreição. Acho que é isso. Não sei se respondi de todo mundo. Muito obrigado, Luísa. Bom, eu gostaria... Tenho duas perguntas que foram encaminhadas aqui no chat, bem específicas sobre o contexto dos projetos de práticas integrativas e promoção de saúde na UF, e que, por motivos, como são perguntas bem específicas de possibilidades de projetos e tal, é bem provável que não seja mais direcionada que eu dê essa resposta. Em relação a isso, eu vou fazer coro aos colegas que fizeram esses questionamentos e perguntaram sobre trabalhos e projetos que contemplem terapias integrativas voltadas aos campos do interior e sobre os efeitos de saúde mental do projeto Dança na UF. Eu vou pedir aos colegas para que se mantenham junto com a gente ao longo dessa semana, porque vão haver uma série de espaços e de atividades onde essa questão dos vários projetos que se desenvolvem na UF vão poder estar falando um pouco da sua experiência e dos cenários que estão enfrentando. Então, ao longo da semana do Setembro Amarelo, ao longo desse seminário, a gente vai ter algumas boas oportunidades para conversar sobre essas ações e até para conhecer quem não conhece essas ações e grupos que a gente tem aqui na UF. Então, fica como um convite para que siga junto com a gente ao longo dessa semana. Temos muita coisa a conversar. E eu queria botar uma bola em campo aí a você, Luísa, e ao Raul, né? Já que o Raul colocou essa dimensão como hiperespecialismo, ele está produzindo um emburrecimento, né? Um esvaziamento cultural do fazer profissional, seja ele do estudante, que, a meu ver, está trabalhando, né? Quando ele está numa iniciação científica, ele está trabalhando. Quando ele está no estágio, ele está trabalhando. Então, assim, somos todos trabalhadores dentro de uma instituição em que se produz trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, cada vez mais, e aí fazendo coro um paralelo a um texto que a professora Cecília Coimbra escreveu sobre a realidade dos trabalhadores de saúde, para mim, cabe perfeitamente ao que a gente está discutindo aqui a nível de universidade, que é como a dinâmica do espaço se organizou com base na lógica de necessidade de formação ininterrupta. Você sempre tem que estar se formando, você nunca está preparado para absolutamente nada do que você faz. E, ao mesmo tempo, como isso está encaixado com uma lógica de pronta resposta a urgências a todo instante. Então, a gente trabalha sobre demanda, acaba o financiamento do projeto, tem que conseguir outro financiamento, tem que escrever outro projeto, tem que tocar. E aí, a gente trabalha nessa lógica de urgência, seja o estudante também, né? Porque a bolsa está acabando, eu tenho que conseguir outra bolsa. Isso significa que eu tenho que me articular com outro grupo de pesquisa, eu tenho que me articular com outro projeto para eu conseguir sobreviver dentro dessa universidade, ligado a uma sensação de que nada do que a gente aprende é suficiente para executar aquilo que a gente se propõe. Isso produz uma sensação muito complicada
de profunda instabilidade que fica muito exacerbada no contexto do Covid, onde a gente não sabe qual vai ser o rumo da universidade e do mundo do trabalho. Porque a gente entra na universidade por inúmeros motivos e interesses, mas ali a gente está trabalhando, está se direcionando para o mundo do trabalho. A partir da universidade, a gente vai se direcionar para poder dar conta das condições objetivas, né, da nossa vida, minimamente ali. E quando a gente tem um conjunto de lógicas de desgoverno, de instabilidade, num contexto em que o que a gente aprende parece sempre muito pouco e insuficiente, e todo o nosso trabalho parece que nunca é o trabalho que a gente gostaria de fazer, mas é sempre um trabalho de alguém de fora que nos coloca em movimento, a gente acaba não tendo um espaço para parar. E parar é fundamental, porque é o momento da interrupção em que você arruma profundamente a experiência. A experiência se elabora quando você para. Quando você para, respira e você lida com ela. Quando você chega em casa do trabalho, você arruma a experiência do seu dia. Tanto o lugar do ponto de para, no sentido de uma subjetivação, quanto do lugar geográfico mesmo. A gente precisa, né, Raul, de lugares em que a gente se sinta refugiado, em que a gente se sinta cuidado, para que a gente pare e elabore as nossas experiências e possa profundamente criar uma relação e um vínculo com tudo aquilo que está acontecendo. No início do Covid, a gente dizia, vamos usar o Covid para ser um momento para pensar sobre a nossa vida, sobre as nossas possibilidades. A coisa se desdobrou de uma tal forma que nós trabalhamos 50 vezes mais no Covid, e até agora não paramos para pensar nem no que é o próprio Covid, que dirá pensar sobre as mortes dos animais no Pantanal, ou sobre as inúmeras tragédias seguidas que estão acontecendo, ou as mortes de todos os nossos colegas que estão à nossa volta lidando com isso. O momento em que nós paramos o corpo não é o momento em que nós paramos para refletir e pensar, porque isso não é possível. E aí retorno essa problemática para a gente pensar como a gente volta às tarefas da universidade, entendendo que vamos estar lidando com pessoas que não tiveram, vamos botar em termos chulos, férias, não tiveram momento para parar e vão retornar de uma coisa que nunca pararam. Essa pausa não houve em momentos profundamente traumáticos e sérios. Principalmente se a gente está falando de colegas, de alunos, seja na pós-graduação, que muitas das vezes se distanciam de casa para poder fazer seus cursos. Principalmente nos campos do interior, né, Raul? A realidade aí de Prudente, muitas das pessoas não são da cidade. E o nexo que estrutura os vínculos deles com os colegas se dá em torno da universidade. Uma universidade que fragiliza as relações. Uma universidade que é um ambiente adoecedor. Então, os próprios vínculos se sustentam no início, se elaboram no início, a partir de uma coisa que se coloca como uma forma de adoecimento. Mas, ao mesmo tempo, é o lugar de potencialidade do novo, de invenção, onde a gente pode mobilizar a criatividade e, em alguma medida, escapar de toda essa trama. Por isso, fica como a questão aí para a gente continuar debatendo que, muito embora a dinâmica espacial do Covid ela tenha uma grande incidência nas áreas metropolitanas, a situação de crise generalizada sociossanitária rebate em diversas outras regiões. E essas pessoas que às vezes estão estudando aqui na UF estão preocupadas com as suas famílias no interior, que eles não vêm. E aquelas famílias no interior estão também adoecendo, preocupadas com os filhos que estão aqui em Niterói sem ter contato. Então, eu queria ampliar um pouco a conversa, botar a bola em campo. Quem fala? Vamos embora. Se você quiser, Raul, Luísa, vamos trocar, Luísa. Vamos inverter, põe a Luísa aí. Na primeira vez foi o Raul que foi conversando, então, o que você acha, Luísa? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Posso falar. Lucas, pensando o que você trouxe, né, com a Cecília Coimbra, bela lembrança da Cecília, eu acho que é Cecília que costuma dizer que pressa e urgência são coisas diferentes, né? Então,
eu acho que você relata que a gente vive esse momento que é de urgência, de funcionar, assim, e é uma marca que tem consequências, né? Eu fico pensando como é que a gente pode pensar subjetivamente, né, o homem, independente desse tempo, né, dessa marca que vem por essa pressa. Eu acho que foi sobre isso que eu falei um pouco, né, com relação às aulas remotas, assim, um certo incômodo de que, assim, é preciso parar, né? Quer dizer, as aulas não vão ser como as aulas lá no bloco N, no bloco P, sei lá, né? É, é preciso ter o sentido de que a gente não vai, que a gente viveu esse ano, né? Como o Raul falou, um ano que não quer terminar, acho que foi essa expressão que ele usou, né? Que a gente vive essa pandemia e como você disse, bem disse, Lucas, a gente não conseguiu, né, lidar com o tempo de forma diferente. E aí eu fico pensando assim, que a universidade, as próprias escolas, né, que teriam uma contribuição importante para isso, né? Mas eu fico vendo as discussões que se dão, e aí eu acho que tem a ver com o momento desse país, desse governo negacionista, eu fico vendo que as discussões se dão só como é que a gente abre as escolas, se tem álcool em gel, se não tem, quem quiser abre, quem quiser não abre. É, essa, não sei, pode ser uma perspectiva muito boba e ingênua minha, mas eu fico achando que a universidade, as instituições de educação tinham uma função muito importante nesse sentido de parar o tempo, né? De parar o tempo no sentido assim, parar dentro do que é possível, né? Mas parar no sentido de que, bom, esse momento não é o mesmo momento. Então, o ano letivo não vai ser igual a 2019, né? Então, não adianta a gente querer encontrar formas de se fazer seleção para mestrado e doutorado online, né? Porque eu fico achando, Lucas, que com essa pressa, que não é urgência, a gente tira de cena as várias urgências que nós temos. Por exemplo, eu acho que essa forma de funcionar que a gente foi encontrando na universidade, eu não estou falando especificamente da UF, né? Estou falando desse momento de aulas remotas, eu acho que a gente tira de cena, a gente dá passos atrás e a gente tira de cena populações que estão chegando à universidade. Eu não sei se te respondo bem, mas assim, esse sentido para mim tem uma diferença entre pressa e urgência, já que você citou a Cecília, eu acho que fala muito disso, né? E a gente é sempre tomado pela pressa, né? Pela pressa de ter os nossos projetos aprovados, né? Pela pressa de, de publicar não sei quantos artigos, né? Pela pressa. Eu tenho feito lá no meu grupo, não só eu, né? Acho que vários professores, tem várias e várias histórias de grupos que funcionam assim, né? A política da escrita é uma política de mudança subjetiva, de construção subjetiva para a gente, né? Então, tem ali uma possibilidade de, pela escrita, e tem vários autores falando disso, né? A gente pode pensar a Grada Quilombo, mas pode pensar a Lélia Gonzalez, por exemplo, né? Essa possibilidade da escrita nos constituir subjetivamente. Eu acho que a universidade, quando ela toma um rumo, né, que é um rumo de quase querer manter as suas ações, e aí a gente eu ouvi muita fala assim, mas Luísa, a gente precisa, porque a gente precisa mostrar que a gente está funcionando, né, que a gente, mas a universidade pode funcionar de outra forma, né? Eu vou dar um exemplo, a pós-graduação em psicologia, a gente fez a opção de não ter as aulas remotas, né? A gente vai trabalhar a gente vai fazer seminários, e são seminários que tocam a vida, né? Então, semana que vem, em outubro, a gente faz um seminário que vai discutir a questão ambiental, lá na psicologia, né? Então,
eu acho que tem um sentido, como eu disse, que a universidade se deixar interpelar. Esse era um bom momento, né? Assim, mas tem sempre uma pressa, assim, de dizer assim que a universidade está funcionando, né? Que a universidade é produtiva, que a universidade tem inovação. Nesse momento, eu acho que a gente está dando alguns passos para trás na política, por exemplo, de ação afirmativa. Algumas pessoas estão ficando de fora. Quando a gente faz seleção remota, né? Quando a gente faz algumas opções que inclusive o contato, né, que a gente, obviamente, eu sei, a gente não vai poder ter tão cedo, mas eu acho que a gente tomou decisões, de novo, eu não estou falando da UF especificamente, estou falando da instituição universidade, né? A gente pode olhar para várias e falar isso, a gente tomou decisões em que a gente quase que reproduz a vida nos nossos prédios, nos nossos blocos, aqui, dentro do escritóriozinho da minha casa, dentro da sala do escritório do aluno, da sala do aluno. Isso me angustia bastante, assim, isso é motivo, para mim, de muita angústia, embora eu tenha dito para vocês que tive um belo encontro na semana passada, né? Então, é isso, assim, não sei se te respondi, mas para mim vem essa perspectiva sempre dessa pressa, a pressa que tira a urgência de lado. Para mim, a urgência é o encontro com essas populações. E essa pressa nossa, para mim, está fazendo a gente dar passos para trás. Isso. Está sem som, Lucas. Perfeito. Agora sim. É bem por aí, Luísa, que eu estava pensando assim, sobre como é que a gente acaba tendo a nossa pauta capturada. E aí o trabalho que a gente que a gente gostaria de direcionar realmente a essas urgências, elas acabam sendo sempre jogadas de lado ou muito adaptadas, e isso produz uma série de angústias, né? Raul, ele ia comentar, entrar nesse jogo? Eu vou dizer, eu não vou repetir o que a Luísa já disse, vou abordar alguns outros aspectos em relação às saídas que nós temos diante dessa universidade hegemônica, né? Eu já tenho 38 anos de magistério, né? Cabelos brancos, estou 30 anos na Unesp, e eu diria que desse ambiente todo, o melhor segmento são os estudantes. É com ele que a gente tem que aprender as coisas, né? Então, essa força do jovem, a vontade de transformar, né? E esses coletivos, né, que se organizam e que estão ocupando a universidade, é por aí que a gente tem que se juntar, lutar e encontrar os nossos aliados, né, para a promoção da saúde mental, né? Então, temos que falar no meio desse ambiente doentio, né, desse país que apoia, né, o genocídio indígena, a banalização da morte, quer dizer, são histórias muito, muito tristes que a gente vive. A gente tem que, né, lutar contra essa maré. Eu entendo que a Luísa, o Lucas, quem organizou esse evento, nós somos companheiros de um projeto político de uma outra universidade. Nós estamos disputando a universidade, né? Não é essa universidade que nós queremos, e a gente tem que encontrar os parceiros onde é que eles estão, né? E eu sei que existem alunos que reproduzem, né, a própria ideologia dominante, assim como o professor dele que pisou no pescoço de muita gente para estar no topo como ele está, você tem aquele aluno que quer ser igual o seu mestre, né? Mas eu me divirto muito com os jovens, né? Estou lembrando, enquanto a Luísa estava falando, eu fiz uma pergunta estúpida
para o meu neto. Eu tenho um neto de 8 anos, que eu estava vendo, coitado, tendo aula remota, gente. Eu vendo o Lucas tendo aula remota, com 8 anos de idade. Aí eu fiz uma pergunta imbecil, que é o quê? Eu falei para ele, Lucas, que aula que você gosta mais? Você gosta mais de português ou de matemática? E ele respondeu assim, eu gosto mais da aula de tricô. Então, ele tem, né, nessa escola que ele trabalha, a professora muito sensível, não usa no limite o que dá dessas coisas remotas, mas tem uns trabalhos práticos, né? Então, eles estão aprendendo a fazer tricô. Eu sempre tive vontade de aprender a fazer tricô. Aí o meu neto me ensinou os primeiros pontos. E eu fiquei falando, eu vou introduzir nas minhas reuniões do Laboratório de Geografia da Saúde, só pode participar da reunião quem estiver fazendo tricô. Seria legal a reunião, todo mundo fazendo tricô, discutindo alguma coisa, né? Então, esse lado lúdico, prático, né? Você vê, uma criança deu uma resposta fantástica. Ela adora a aula de tricô, não é de português, nem é de matemática, né? E então eu acho que a gente tem que se reinventar, né? A ideia da terapia, que é um espaço que estava abandonado, ele era um viveiro para mudas do jardim lá da faculdade, e a gente se apropriou dele e transformou nessa horta. Agora, em frente à terapia, tem um espaço vazio lá que nós vamos transformar numa praça, e é uma praça para relaxar, vai ter rede, espichar uma rede, se encontrar para bater papo, né? Então, eu estou tentando criar esse tipo de coisa dentro da universidade, né? E, e é verdade, o hegemônico, né? Aquele que se acha o maior geógrafo do mundo, aquele que se acha que, né? Ele, para mim, eu estou disputando com ele uma concepção de universidade, de ciência, né? De educação, mas nós somos minoritários. Mas isso não me desanima, não. Então, eu acho que a gente tem que sair da reunião também olhando para essas estratégias e para situações que a gente se reinventa, porque o ser humano, você tem essa questão da resiliência e dessa coisa da sobrevivência, né? E, diante da morte, a gente se reinventa. E eu espero que o encontro que vocês tenham possibilitem muitas discussões desse tipo, das estratégias que estão sendo criadas. Isso que eu queria dizer, obrigado. Boa, Raul. Só podia se chamar Lucas, né, meu xará, para ter uma ideia tão boa dessa. Na aula de tricô eu adorei, viu? Excelência, é verdade. Nem todo trabalho precisa ser sempre chato, quadrado, monótono. A gente precisa também ter formas mais humanas de lidar no nosso cotidiano. Então, eu queria repetir novamente, agora que a gente já encaminha para a nossa etapa final dessa ótima conversa fantástica. A palavra-chave, para quem não anotou, gente, essa é a última oportunidade. A palavra-chave do dia de hoje é Setembro Amarelo. Isso aí, Raul. Então, é muito importante que a gente guarde essa palavrinha aí e que a gente continue, como eu acabei de colocar para os colegas, assim, essa é a abertura do diálogo que contextualiza o tema do nosso seminário. Mas existem muitas atividades que vão aparecer aí ao longo dessa semana, com inúmeros colegas apresentando seus próprios os núcleos e as atividades que ocorrem dentro da UF, muitas delas que às vezes a gente não conhece, né, mas que estão ali, estão acontecendo, e a gente pode pensar como potencializar isso tudo, né? E é por isso que eu também queria fazer um convite a todos que estão aí, que quiserem compor, né, o nosso grupo Faces, né, que é um grupo de trabalho que se articulou no último Setembro Amarelo, a partir da necessidade de pensar a saúde mental na UF. É um grupo
autônomo, que tem profissionais, docentes, estudantes de pós-graduação, graduação, e que resolveu se articular para colocar essa temática da saúde mental em questão e a gente pensar coletivamente como construir uma universidade que seja acolhedora, produtora de cuidado, né? Uma universidade que, no mínimo, se coloque como um ambiente de produção de vida. Porque é isso, a universidade produz não só conhecimento, ela tem que produzir vida e potência de vida para as pessoas que passam por ela, para que as pessoas possam, inclusive, em acreditar na universidade como uma possibilidade mesmo de transformação, de fato, da realidade dos contextos que a gente está vivendo. Então, eu vou repassar a palavra agora para um último comentário, para que a gente possa encaminhar a nossa conversa aqui. Eu vou pedir à professora Luísa e ao professor Raul que façam uma última fala para a gente encaminhar nossa conversa e agradecer, ao fim, a todos que estão aqui presentes. Então, vou reinverter. Então, começamos com o Raul, depois Luísa, depois a professora Luísa, depois Raul. Então, vou voltar para o professor Raul, depois a professora Luísa. E a gente consegue estar fazendo esses movimentos aí. Raul, deixa uma fala aí para os nossos colegas para a gente encaminhar a nossa... Agradecer o convite, parabenizar a Federal Fluminense por esse evento, né? Muito importante, ainda que remoto, concordo que eu estou muito cansado de lives, né? E de esses encontros remotos, mas é a única forma que a gente tem de estar se encontrando, né? E tentar aproveitar, vocês aproveitam da melhor forma possível e apontando caminhos, né? E dizer que não quero me despedir sem lembrar que a hora que acabar tudo isso, eu quero baixar aí em Niterói, tomar aquela cervejinha bem gelada com vocês, dar um abraço no Lucas e todo mundo, e eu encontro presencial, que eu não aguento mais, mas vai chegar a hora. Tá bom? Tchau. Perfeito, vamos comer uma sardinha aqui na ponta da areia. Luísa. Bom, minha fala também é de agradecimento, né, para o Lucas, para o Leonardo, para o Alain, eu queria lembrar o nome dela aqui, não posso esquecer, que está no apoio junto com a gente aqui, que foi tão... Acho que é Natane, não sei, me ajuda aí, Lucas. Minha fala é de agradecimento, quero dizer para vocês que quero conhecer o Terapia, né, o movimento Felicidade Interna da UF, conhecer o FACES, e já deixo o convite aqui, né, Lucas? A gente já deixa o convite aqui para o Raul, aqui para uma visita aqui na Federal Fluminense. O convite já está feito, já faço em nome do Oralidades, do Quitembo, do Departamento de Psicologia, da Geografia, a gente já vai ampliando o convite, né, Lucas? É isso, eu quero agradecer muito, quero dizer a vocês que aprendi muito e foi muito bom. Eu que agradeço, bom, já estamos chegando aí no nosso horário, nossa mesa aí até às 6 em ponto, eu acho que dinâmica perfeita, eu nunca vi todo mundo falar, a conversa andar tão bem e ao mesmo tempo a gente conseguir cumprir os prazos, né, ainda mais numa conversa tão complexa, que é o tema que a gente está percorrendo. Eu que queria agradecer muito a disponibilidade sua, Luísa, e do Raul, para construir esse seminário. A gente ficou realmente bastante na dúvida sobre o que fazer, né, desse seminário, no Setembro Amarelo, onde a temática do suicídio estava em pauta. Como é que a gente ia lidar, né? É um pouco diferente da dinâmica que acontecia os outros eventos Setembro Amarelo organizados lá pela reitoria da UF. E aí, mas pensamos que é inadiável, a gente é extremamente necessário fazer essa conversa nesse momento, né? Tanto do ponto de vista da gente problematizar, né, a universidade, mas também do ponto de vista da gente estar, de alguma forma, se encontrando, para poder falar um pouco das nossas angústias também. E quando a gente entra aqui para conversar, a gente vocaliza aquilo que também nos angustia. E talvez nessa situação que a gente está de isolamento social, do contexto de crise sociossanitária que a gente está vivendo, não tenham sido tantos espaços em que a gente pode compartilhar francamente nossas angústias, fantasmas e medos. Então, eu agradeço
profundamente a professora Luísa Oliveira, o professor Raul Borges Guimarães, pela oportunidade. Raul, a UF está de braços abertos para você sempre. Queremos você aqui conosco. Esse é um primeiro encontro de muitos. Tenho certeza que esse convite se estende da Luísa lá em Prudente, inclusive tenho dívida, tenho que ir aí, temos muito para conversar aí em Prudente, e queria reforçar o convite que a professora Luísa colocou em relação ao encontro do dia 26 do ENUF. Tá? É muito importante, embora também seja uma roda de cuidado em formato digital, ela é uma roda de acolhimento dos estudantes pretos e pretas da universidade, né? Então, é muito importante que as pessoas se façam presentes, né? Que a gente ocupe esses espaços e torne eles ainda mais potentes, para que a gente consiga realmente avançar nesse projeto de universidade que a gente tanto pauta, uma universidade que produza vida, produza conhecimento, mas produza vida, produza potência a essas pessoas, a todos nós que estamos aqui dentro. Então, considerando agora nosso andar, eu me dou por satisfeito aqui pelo nosso espaço, e mantenho o convite aos colegas. Muito obrigado a todos presentes, muito obrigado a todos aqueles que estão até agora seguindo e participando, interagindo conosco no chat, lá no YouTube. Para quem não anotou, pela terceira vez, a palavra-chave do dia. Raul, vamos lá. Setembro Amarelo. Perfeito. Gente, uma excelente tarde. Agora a gente vai passar para a próxima atividade. E foi colocado no chat também o link com a programação de toda semana. Então, vai ser ótimo estar com vocês dividindo mais e mais encontros, mais e mais espaços. Temos mesas redondas, vamos ter espaços de conversa, rodas de debate, e esperamos aí a apresentação dos grupos e das atividades, e contamos aí com a presença de todos vocês. Sigam também o Grupo Faces, o nosso GT Faces, lá no Instagram. Temos o e-mail também que apareceu na tela. Muito obrigado, Luísa, muito obrigado, Raul. Muito obrigado a todos que estão em casa aí. Vamos manter nas próximas atividades. Estamos nos próximos encontros. Tchau, gente. Uma boa tarde, um bom início de noite. Tchau. Prazer, Luísa. Tchau.